A distração é uma realidade na vida de todo cristão que reza. Quantas vezes você já começou a orar e de repente percebeu que seus pensamentos estavam longe, pensando nas preocupações do dia ou em coisas que não têm nada a ver com Deus? Isso é algo comum e acontece com todos nós, em algum momento. Mas aqui está uma boa notícia. Mesmo uma oração distraída tem valor diante de Deus. Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas intenções e vê o esforço que fazemos para nos aproximar de Ele. Deus aprecia até mesmo as pequenas tentativas, mesmo quando não conseguimos nos concentrar totalmente. No entanto, isso não significa que devemos nos acomodar com as distrações. O nosso objetivo deve ser lutar para superar essas distrações, porque quanto mais focados estivermos, mais nossa alma será alimentada pela oração. O próprio esforço de nos concentrar é um passo importante na caminhada de santidade. Por isso, não desanime quando as distrações aparecerem. Elas fazem parte da vida de oração, mas com o tempo e dedicação, podemos aprender a enfrentá-las e nos aproximar mais de Deus. Mesmo quando a oração parece imperfeita, lembre-se, Deus vê o valor no seu esforço e na sua vontade de estar em sua presença. Para vencer as distrações na oração, Santo Tomás de Aquino nos ajuda a entender que existem 3 tipos de atenção que podemos ter enquanto rezamos. O primeiro tipo é a atenção às palavras. Isso acontece quando nos concentramos em pronunciar corretamente as palavras da oração, mas sem pensar no que elas realmente significam. É como quando repetimos algo de forma mecânica, sem refletir. O segundo tipo é a atenção aos sentidos. Aqui já há um progresso. A pessoa não apenas diz as palavras, mas medita sobre o que está falando, refletindo no sentido profundo de cada frase da oração. Quando conseguimos focar dessa maneira, a oração se torna mais rica e cheia de significado. Mas ainda existe um terceiro tipo de atenção, que é o mais elevado: a atenção à presença. Nesse estágio, a pessoa não só entende o que está dizendo, mas está plenamente consciente de que está falando com Deus, com uma pessoa real, presente diante de si. Esse é o ponto mais profundo, onde a oração se torna um diálogo verdadeiro com o Senhor. Santo Tomás nos ensina que quanto mais conseguimos alcançar esse terceiro nível de atenção, mais íntima e transformadora será a nossa oração. É um caminho, um aprendizado contínuo, e cada passo nessa direção nos ajuda a estar mais próximos de Deus. Além de compreender os diferentes tipos de atenção na oração, também é importante entender a diferença entre as distrações voluntárias e involuntárias, como ensina Frei Antônio Royo Marim. A distração involuntária acontece quando a pessoa não tem controle direto sobre o que está tirando o seu foco. Isso pode ser causado por várias razões, como o temperamento natural de cada um, que pode ser mais agitado, ou por fadiga mental, quando o cansaço dificulta a concentração. Em alguns casos, pode ser também consequência de uma direção espiritual inadequada, onde o tipo de oração sugerido para a pessoa não é adequado para o seu momento espiritual. E, por fim, a distração pode ser até causada por influência demoníaca, onde o inimigo tenta nos afastar da comunhão com Deus, sendo a água benta um dos remédios recomendados nesse caso. Já a distração voluntária é diferente. Ela acontece por nossa falta de preparação antes de rezar. Isso pode ser a preparação próxima, que envolve não cuidar do local, do tempo ou da postura adequada para a oração. Se não reservamos um ambiente tranquilo ou um momento adequado, será mais fácil nos distrairmos. Além disso, há a preparação remota, que está relacionada à forma como vivemos o nosso dia a dia. Se a nossa vida está cheia de agitação, de distrações e preocupações, é muito mais provável que essas coisas atrapalhem nossa concentração na oração. Saber identificar o tipo de distração nos ajuda a tomar as medidas certas para combatê-la e, com o tempo, nos aproximar mais de Deus através de uma oração mais atenta e profunda. Quando reconhecemos que nossas distrações são involuntárias, existem alguns remédios que podemos aplicar para ajudar a combatê-las. Frei Antônio Royo Marim nos oferece alguns auxílios práticos. Uma das formas de focar melhor na oração é ler e rezar em voz alta. Quando ouvimos as palavras que estamos dizendo, a mente se envolve mais facilmente no que estamos falando, tornando a distração menos provável. Outra dica é escrever as orações. Isso nos ajuda a manter o foco no que queremos dizer a Deus, além de proporcionar uma reflexão mais profunda. Fixar os olhos em algo sagrado também é muito útil. Olhar para o sacrário,
uma imagem de Cristo, da Virgem Maria ou de um santo, pode nos ajudar a lembrar que estamos diante de Deus e nos conectar melhor com Ele. Também é recomendável escolher temas de oração que sejam mais concretos e menos abstratos, o que facilita a compreensão e a concentração. Finalmente, Frei Antônio lembra da importância de humilhar-se diante de Deus. Quando reconhecemos nossas fraquezas e dependemos da graça divina, nossa oração se torna mais verdadeira e humilde. Assim, mesmo quando a distração persiste, a luta para nos concentrar tem grande valor aos olhos de Deus. Além dos auxílios para combater as distrações involuntárias, existem também remédios para a distração voluntária, que depende diretamente de nossas escolhas e atitudes antes de iniciar a oração. Aqui, Frei Antônio Roio Marim nos ensina que a preparação próxima e a preparação remota são fundamentais. A preparação próxima envolve cuidar dos aspectos práticos da oração, preparar o local, o tempo e a postura. Escolher um ambiente tranquilo e reservado, onde seja possível rezar sem interrupções, ajuda muito a manter a concentração. Além disso, determinar um horário específico para a oração e adotar uma postura adequada, seja de joelhos, sentado ou em pé, é essencial para mostrar a Deus e a nós mesmos que aquele é um momento especial de comunhão. Já a preparação remota está relacionada à nossa vida fora da oração. É importante cultivar o silêncio interior, evitando que as preocupações e agitações do dia a dia tomem conta da nossa mente. Isso significa fugir daquilo que Frei Antônio chama de curiosidade vã, a tendência de querer saber de tudo, de se envolver em distrações desnecessárias, como o excesso de informações e entretenimento. Se nossa vida está cheia de dispersões, será muito difícil nos concentrarmos quando formos rezar. Preparar o coração e a mente com antecedência faz toda a diferença para que a oração seja um verdadeiro encontro com Deus, livre das distrações que nós mesmos podemos evitar. Ao falarmos sobre a preparação remota, não podemos deixar de destacar o valor do silêncio interior. O silêncio é um dos melhores aliados na vida de oração, pois ele nos ajuda a ouvir melhor a Deus. Quando nos permitimos momentos de quietude, afastamos o ruído externo e interno, criando um espaço propício para que a voz do Senhor chegue até nós. Além disso, o silêncio promove o autoconhecimento. Em meio à agitação do dia a dia, é fácil perdermos o contato conosco mesmos. Ao cultivarmos o silêncio, conseguimos refletir sobre nossos sentimentos, pensamentos e ações. Essa introspecção nos ajuda a entender melhor quem somos e a identificar áreas em nossas vidas que precisam de atenção e cura. O silêncio também contribui para a saúde psíquica. Ele proporciona uma espécie de higiene mental, permitindo que nossas mentes se desintoxiquem das preocupações, ansiedades e informações que nos sobrecarregam. Um coração e uma mente mais tranquilos são capazes de experimentar uma oração mais profunda e significativa. Assim, buscar o silêncio interior não é apenas uma prática de oração, mas um verdadeiro cuidado com nossa saúde espiritual e emocional. Cultivar o silêncio interior também nos leva a refletir sobre a atenção à vida interior e ao coração. É fundamental guardarmos nossos sentidos e protegermos nosso coração do que poderíamos chamar de lixo. Esse lixo pode ser representado por imagens, sons e experiências que nos afastam da presença de Deus e prejudicam nossa oração. Quando permitimos que estímulos negativos, como informações desnecessárias ou conversas fúteis, entrem em nosso coração, criamos uma barreira entre nós e a experiência de oração. Esse acúmulo pode nos deixar sobrecarregados e distraídos, dificultando a comunicação com Deus. Proteger a vida interior significa escolher com cuidado o que deixamos entrar em nossas mentes e corações. Ao selecionar conteúdos que elevem nosso espírito e nos aproximem de Deus, como a leitura de textos espirituais ou a contemplação da natureza, ajudamos a manter nosso interior limpo e receptivo à sua voz. Assim, ao guardarmos os sentidos e cuidarmos do nosso coração, criamos um ambiente favorável para uma oração mais profunda e autêntica, permitindo que a graça de Deus atue em nossas vidas de maneira transformadora. A luta pela concentração na oração é, acima de tudo, uma batalha espiritual. Cada vez que tentamos nos concentrar e nos distrai um pensamento ou uma preocupação, estamos enfrentando um desafio que exige esforço e perseverança. Essa luta é valiosa aos olhos de Deus, que observa nossos esforços com amor e compaixão. Ele sabe que, ao buscarmos a concentração, estamos abrindo nosso coração para a sua graça.
Essa batalha não é em vão. Ela se torna um meio de santificação, um caminho que nos aproxima mais dele. Cada tentativa sincera de manter a mente e o coração focados em Deus é uma semente plantada em nosso interior, ajudando-nos a crescer na fé e na intimidade com o Senhor. Agradecemos por acompanhar nosso conteúdo, que é totalmente gratuito. No entanto, a produção desses vídeos envolve custos. Se você puder, considere apoiar nosso canal por meio do botão Valeu Demais. Sua doação ajuda a manter o canal ativo e a garantir que você continue recebendo conteúdo de qualidade. Além disso, convido você a conhecer nosso clube de membros, onde terá acesso a conteúdos exclusivos que aprofundam ainda mais sua fé e conhecimento. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma atualização. Sinta-se à vontade para interagir conosco nos comentários, seja com uma dúvida ou uma sugestão. E para continuar sua jornada de aprendizado, assista ao nosso vídeo sobre 10 coisas que um católico não deve ter em casa. É um conteúdo que certamente enriquecerá sua compreensão e prática da fé.